Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, né? Porque nós vamos falar um pouco sobre inspiração para o negócio de vocês com pessoas que estão tendo resultados, né? E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, que é Thalita, né? A Thalita Tielli, ela fala direto do Mato Grosso do Sul e ela está há pouco tempo na do Terra, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela, mas os resultados dela já meio que falam por si. Ela, mês passado, ela já fez pontuação acima de Premier, por detalhes não bateu, né? Bateu na trave, foi quase Premier. Esse mês aqui ela já está sendo uma das top cadastradoras, com 4 cadastros, ainda estamos no dia 12. Então eu quero já apresentar vocês a Thalita. Seja muito bem-vinda, Thalita. Tudo bem com você? Tudo bem? Boa noite. Quero dar boa noite para o pessoal que está entrando. É um prazer estar falando com vocês e contar um pouquinho, né, da minha história aí nessa chegada de doTERRA, como a doTERRA chegou na minha vida e como que ela vem transformando, né, a minha vida, a vida da minha família, não só na parte financeira, como na parte, né, física, emocional nossa aqui. Escolher viver doTERRA, né, é uma escolha primeiro nossa, né, para a nossa vida e depois o compartilhar, né. Então, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês e vamos lá. Que legal, Thalita. Nós que ficamos felizes, né, por você estar aqui conosco. Já quero agradecer por você estar compartilhando conosco a sua história. E para começar, Thalita, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para as pessoas saberem quem é a Thalita, né? Para que as pessoas te conhecessem um pouquinho mais. Vamos lá. Meu nome é Thalita, eu falo do interior do Mato Grosso do Sul, Camapuã. Camapuã não conhecia a doTERRA, gente. Quando eu conhecia a doTERRA, Camapuã não conhecia a doTERRA. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, sou uma menina de 15 e um menino de 5. E a doTERRA entrou na minha vida. Eu procurei, na verdade, queria uma renda extra em 2020. Mandei uma mensagem no site da doTERRA e a Beth me respondeu. Só que gente do interior não aceita a ligação 011, tá, gente? Beth me ligou algumas vezes, não atendi, mandou uma mensagem. Respondi, mas não dei muita atenção e passou. Mas por conta, sabe aquele ditado, você não vai pelo amor, vai pela dor? Em 2021, eu tinha uma dor de estômago muito forte. E não passava, e eu procurei ajuda médica, e eu fui numa gastro, fiz uma endoscopia, e ela olhando a minha endoscopia, ela falou, Thalita, você não tem nada. Puro fundo emocional. E naquela ocasião, ela me apresentou um vidrinho do Zengest. Ela tinha recém voltado de uma convenção com o esposo dela de São Paulo, e ela estava com o vidrinho do Zengest, que ela tinha ganhado lá, de uma amiga deles. E aí ela falou, Thalita, não sei onde você encontra isso daqui. Não sei se... Eu acredito que em farmácia não tem. E aí ela falou assim, mas é muito bom, tô tendo experiência com ele. E aí foi onde eu comecei a procurar. Aí, novamente, a Beth me acionou novamente, falou comigo novamente o ano passado, no começo do ano passado. E em maio, exatamente em maio do ano passado, a Beth me fez uma ligação. Eu já não tinha mais opção, né? Por dores, eu não tinha mais o que fazer, tomava remédio, não melhorava. E a Beth entrou em contato comigo, me fizemos uma videochamada, me apresentou um pouco. E eu peguei. Eu falo assim, eu fui enganada, ela me tapeou. Porque eu comprei uma caixa, fiz uma aquisição do Brasil Living por conta do Zengest. Usei, mas não dei muita importância para isso não, gente. Eu usei o Zengest, melhorei, eliminei minhas dores, mas guardei minha caixinha. Deixa eu fazer um adendo aqui. Depois de quantos contatos que a Beth fez com você, que realmente você deu a oportunidade de fazer a ligação? Douglas, eu acredito, assim, eu acho que ela falou comigo umas 4 vezes, mais ou menos, via WhatsApp, e eu, vamos marcar, sabe, assim, rolando, né? Vamos lá, vamos ver. E aí, do nada, sabe? Eu falo assim, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? Do nada, eu falei, vou atender, vamos lá. Aí ela me mandou uma mensagem, vamos fazer uma videochamada? Vamos, vou te apresentar um pouquinho. E aí eu atendi, a gente falou um dia, aí, assim, ela falou assim, Thalita, você tem que começar a conhecer, né? E aí peguei, a minha caixinha chegou, usei o Zengest, guardei aquela caixinha ali. Depois, mais ou menos uns 40 dias, eu falei, para que servem esses outros olhinhos, né? Esses vidrinhos. E realmente, como eu falei, Camapuã, aqui na minha região, não é muito divulgado, até porque ninguém conhecia, praticamente ninguém conhecia. E aí comecei a pesquisar um pouquinho mais, a Beth foi me orientando, falando para que servia os outros, né? E aos poucos eu comecei a usar na minha casa, nos meus filhos, no meu esposo.
E assim, eu sempre falava para a Beth, com o Douglas, eu não compartilhava com outras pessoas, porque, gente, eu olhava aqueles vidrinhos e falava que negócio caro. Eu tinha um medo de passar para frente e aquilo não funcionar. Então, eu abri o meu Brasil Living, eu abri todos. Eu usei todos para tudo que foi possível. Sinusite do marido, ansiedade da filha, melaleuca para micose, cabelo, tudo que foi possível experimentar do meu kit, eu experimentei. Porque como ninguém conhecia, eu não tinha, eu precisava ter propriedade para falar para os outros. Falar, gente, funciona. E o meu start, assim, que vi que funcionava, não foi comigo, foi com meu filho, com o João Pedro. Um resfriado, tosse. E, se eu não me engano, lá para outubro, mais ou menos, do ano passado, eu estava assistindo umas coisas no Instagram, procurando alguma coisa, e chegou um perfil para mim, porque daí eu comecei a pesquisar, né? O Instagram, você começa a pesquisar e começa a aparecer, né? Importante frisar, né, que assim, esse período todo de experiência, de conhecer o produto, foram alguns meses, né? Meses, foram meses para conhecer o produto. Isso, eu me cadastrei em maio do ano passado e eu fui em outubro que eu comecei a querer desenvolver o negócio, porque eu fiquei esse período todo. Eu lembro que eu sempre falava para a Beth, né? Falei, vou usar, eu preciso ter propriedade para falar, para usar, para conhecer. E em outubro eu estava assistindo umas coisas no Instagram e apareceu um perfil para mim, tinha lá um xarope, a mulher colocando lá um perfil de doTERRA, um xarope para criança. Eu fui lá e tinha copaíba e limão, né, e melaleuca, coloquei num melzinho e dei para ele. Dormiu a noite inteira. Aquilo me deu um alerta. Eu falei, meu Deus, funciona mesmo. Desse instante que eu comecei a me atentar um pouco mais e me interessar um pouco mais pelo negócio, porque até então eu não tinha interesse. Eu fui usando, mas não via, assim, aquela... Como é que eu posso te dizer? Aquele benefício. Por mais que eu tinha tido o meu benefício próprio, mas eu não via. Em outubro do ano passado, eu comecei a ver o benefício e comecei a compartilhar. Foi aí que o negócio foi entrando na minha vida. Que legal. Então, assim, você primeiro usou os olhos, sentiu os benefícios na sua família, A minha né? família. Aí que você começou a pensar, pô, isso pode ser uma renda a mais para mim, né? Exatamente. E, assim, E foi aí que acho que eu perguntei, né? Eu acho que eu mandei mensagem, eu não me lembro. E aí foi no pedindo para vocês domingo, explicar, né? foi acho que num domingo, no meio da Foi. tarde, né? Isso A gente mesmo. passou um tempão. Importante frisar uma coisa aqui, importante que nós temos muitas consultoras aqui, que eu vou falar sobre isso também no meu treinamento, que a Thalita, ela chegou até nós através de um contato de internet, fizemos o primeiro contato, e aí, como ela mesma disse, não houve a primeira resposta, nós tentamos de novo, tentamos de novo, tentamos de novo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, aproveitando o que a Thalita disse? Que a Thalita, ela foi resultado de acompanhamento, né? Muitas pessoas falam uma vez com uma pessoa e ela não dá a resposta e desistem. Então, Exatamente. eu já passar a mensagem, continuem persistindo com as pessoas que entram em contato com vocês, porque pode aparecer uma Thalita na vida de vocês. Bem isso. E aí, passados os meses, né, Thalita, você em outubro, como você disse, começou a dar o start para o negócio, né? E aí nós marcamos aquela reunião, e aí foi num domingo, no meio da tarde, né? Muita gente não quer trabalhar no domingo, mas quem está construindo, para mim não tem dia, né? Eu penso assim, quem está construindo tem que fazer quando é possível fazer, né? E aí no domingo a gente bateu um papo, e aí tudo começou. Conta um pouquinho para a gente. Foi isso mesmo. Foi, a gente, né, se falou, comecei a ganhar mais propriedade para falar, porque eu já tinha na minha casa o meu testemunho, né, dos usos dos olhos, o meu depoimento. Então eu precisava disso, porque eu estava estou numa cidade do interior onde ninguém conhecia esses olhos. Quando eu chegava com um vidrinho, meu Deus, muito caro, muito caro. Mas eu tinha a minha experiência, então eu comecei o boca a boca mesmo. Levava para uma amiga, levava para outra, e aí um falava com o outro, e foi devagarzinho mesmo, sabe? E aos poucos as parceiras foram começando a surgir. E não foi fácil, não, gente. A minha primeira cadastrada, eu implorei para uma amiga minha vir junto, porque ninguém queria, ninguém conhecia. Implorei. Eu falava, Amanda, eu assisti um treinamento, na verdade, né? E é onde o Douglas falou assim que a gente tinha que convidar os próximos, né? Os amigos e pá. E foi muito difícil. O meu começo aqui foi muito difícil pelo fato de ninguém conhecer. E aos poucos foram começando a vir as parceiras, foram vindo. E aí sim a doTERRA foi criando uma proporção maior aqui, porque as pessoas começaram a usar, começou a ver os benefícios, aí começaram por si só, né? Os olhos por si só se vendem pelo benefício, né?
começou o compartilhamento. Então, a gente está aqui, eu falo que a gente está ainda no apresentar. As meninas que estão chegando, né, as nossas parceiras que estão chegando no nosso time, a gente está no apresentar, é o formiguinha. Eu sempre brinco assim, é o processo formiguinha, é um por um. Porque as pessoas não conhecem, a gente está numa região que é bem complicado pelo fato de não conhecer. Então, você tem que levar, você tem que convidar, acompanhar, é bem aquela sigla lá, né? A gente está ainda no convidar e apresentar. Estamos apresentando os olhos, os benefícios, para aí sim as pessoas começarem a vir e se interessarem. Não é fácil, mas a gente está nesse processo, né? Estamos. Meu time, assim, as minhas companheiras, as minhas guerreiras juntas, assim, a gente está nesse processo formiguinha, apresentando, né, aos poucos, levando o benefício. E aí os benefícios por si só, né, vão se vendendo, as pessoas vão vindo e vão nos procurando pelo compartilhamento mesmo, um fala para a outra, né, e a gente está construindo. Nossa missão tá árdua aqui, mas graças a Deus estamos indo. Legal. E os seus primeiros resultados, né, vieram pela questão da venda direta. Conta um pouquinho dos seus resultados da venda direta. Fala até de valores, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, em questão até de valores, quantidades de produtos, os produtos que você deu mais foco. Como é que foi tudo isso? Isso mesmo. Como os meus maiores depoimentos em casa foram com o meu filho, com o João Pedro, eu foquei muito nessa área de criança, né? Então, eu parti mais para esse princípio, porque o meu depoimento maior não era nem o meu uso, era o mais do João Pedro. Então, eu foquei nessa parte da linha infantil, da linha Kids, então, e foi onde eu vi que tinha uma porta aberta para mim, então eu foquei mais nisso. Em dezembro do ano passado, eu anoto tudo, né? Esses treinamentos que a gente faz, eu anoto tudo, todas as clientes que eu vendo, o valor de custo, o valor de venda, e fiz esse comparativo. Em dezembro do ano passado, eu vendi 5 mil de lucro. Eu tive 5 mil reais de lucro de venda. Foi um dos meus top, assim, sabe? Foi aonde me despertou. Eu falei, opa, peraí, dá certo o negócio. Porque, assim, quando eu parei para somar item por item, venda por venda, que eu vi a proporção de venda que eu tinha tido, eu fiquei, assim, sinceramente assustada. Eu falei, meu Deus, eu mesmo não tinha noção que eu tinha tido tanta venda, né? E aí foi onde começou a me despertar mais ainda, as parceiras foram chegando, e cada uma aqui tem um segmento. A Silvia parte para o lado mais do kit emagrecimento, porque foi o testemunho dela, eu já vou mais para o lado das crianças, que é o meu testemunho, e a gente trabalha muito a venda aqui ainda, Douglas, muito mesmo. Eu falo para você assim, que a nossa maior rentabilidade aqui ainda é na venda, porque é o apresentar, né? A gente está na fase do apresentar mesmo, então a gente está levando nas nossas redes de amigos, né, na nossa comunidade, que a gente participa muito aqui, então é o apresentar. Então isso está dando uma rentabilidade para nós muito grande, né? Porque às vezes você fala assim, não atingi ainda os topos de Premier, Silver, mas a venda também dá um retorno muito bacana. Para mim, particularmente, está dando um retorno muito considerável. Que legal. E lembrando que a Thalita hoje já tem uma downline, uma consultora que já fecha poder de 3 de segundo nível, né? Olha que legal. Isso mesmo. A Silvia veio para somar com a gente aí e agarrou o negócio, né? Uma parceira que entendeu o negócio com a gente e está aí despontando, graças a Deus. Nosso time inteiro tá abraçando junto, né? Eu falo assim, a gente é time, não é concorrência, gente. Você não tem como, a gente não tem concorrência, é time mesmo, é união, é uma ajudando a outra, né? E isso os frutos estão vindo, né? As parceiras estão vindo e a dedicação delas, né? O fruto está vindo. E hoje, qual produto que você vende mais aí? Você vende muito kit introdutório? Eu sou a rainha do brief. Eu falo que eu sou a rainha do brief aqui. É meu top vendas. Como é minha área criança, eu gosto muito da linha, toda a linha Rolon. Eu apresento muito a parte Rolon. É os meus dois focos, kit introdutório e linha Rolon. Tanto a Kids como lavanda Rolon, melaleuca. Eu tenho muito medo das pessoas, às vezes, da forma de utilizar, porque tem gente que, às vezes, vai pegar um vidrinho desse aí e vai tomar lá 10 gotas, né? Aconteceu já comigo, assim, de clientes pegar um lavanda e passar na cara e me ligar com o rosto vermelho. Então, assim, eu tenho muito medo. Então, eu vou muito na parte Rolon, particularmente eu, né? Eu foco muito nas clientes, assim, toda a linha Rolon que a Doterra oferece, eu trabalho mais ele. Aí eu sou a rainha do briefing. Quando me procuram, muito é linha Kids e linha Rolon. É a minha área. O introdutório também eu tenho um público bem bacana. Eu gosto de trabalhar bastante eles para conhecer, até porque eu acho mais fácil para apoiar depois. Eles têm que começar pelo começo, né? Devagarzinho, conhecendo. O uso bem certo do introdutório te rende um cliente a vida inteira, né? Perfeito.
E aí você tomou a decisão de sair do Mato Grosso do Sul, pegar um avião sozinha e ir lá para o Rio de Janeiro para a convenção. Conta para a gente como é que foi e essa virada de chave de você aí entrar de cabeça no negócio e falar, esse vai ser o negócio da minha vida. Isso mesmo. Na verdade, quando eu comecei a ver esses números, Douglas, né, ver que a rentabilidade, a princípio do Terra começou a ser uma renda extra, né? Eu trabalhava no escritório, segunda a sexta, certinho, e aí comecei a perceber, fazer contas, fazer cálculos. Falei, peraí, eu não estava tendo mais tempo, a do Terra foi começando a tomar uma proporção maior, muita gente me procurando, eu não estava conseguindo mais conciliar os dois. E eu parei para fazer conta. Falei, peraí, se a do Terra já está me remunerando, né? O mesmo valor que eu ganho num escritório de segunda a sexta, né, dentro de uma sala, se eu posso ter essa liberdade de tempo de estar fazendo, ganhando o mesmo valor na minha casa, cuidando dos meus filhos, né? Aí eu fui fazendo esse comparativo. Foi onde um dia eu liguei para o Douglas e falei, e aí, me conta mais, me explica mais esse negócio, como que funciona, porque foi começando a me chamar a atenção cada dia mais, né? E aí veio a convenção. Eu até falei, a convenção, um dia, eu acho que o Douglas me falou, é a virada de chave. Para mim foi, né? Hoje eu, Thalita, eu estou na minha casa, eu não trabalho mais, né, no escritório. Faz uma semana que eu estou agora em casa. Eu só faço do Terra, porque eu fiz essa conta, né, essa proporção de valores, tempo e liberdade, né, que não tem preço. Eu tinha uma vida muito corrida, né, de segunda a sexta, passava na minha casa por turista, né, na hora do almoço, à noite, as minhas crianças, você paga babá, você paga a gente para cuidar de casa, você paga para tudo. E foi onde eu coloquei isso no bico da caneta, né? Essas análises financeiras. E eu falei, caramba, eu posso ter mais tempo, ter tempo para minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo, e ganhar com isso, e compartilhando. E então, quando eu vi que a Doterra estava me consumindo mais que o meu trabalho, foi onde veio a convenção. Eu falei, agora é a hora. Aí eu falava na minha cabeça, eu no avião, na cabeça, pensando assim, gente, agora, Senhor, né? Senhor, coloca no meu coração se é isso que o Senhor quer. Confirma no meu coração se é isso, né? E a convenção, para mim, veio para abrir essa porta. Uma porta, eu falo assim, tinha uma frestinha assim, e a convenção abriu a porta, né? Porque é onde eu virei a chave e falei, é isso que eu quero. E isso requer, Douglas, para mim, muito mais estudo, né? Muito mais dedicação, porque não é vender vidrinho de óleo, gente, né? É entender, ter propriedade, é buscar mesmo conhecimento para compartilhar. É uma troca, né? Você compartilha um bem-estar e o retorno vem financeiramente, né? Quanto mais você compartilha, quanto mais gente você ajuda, maior o retorno vai vindo. E a convenção para mim foi surreal. Onde eu conheci o Douglas e a Beth, né? Que a gente só se falava por telefone. E para mim, assim, foi assim, uma confirmação. É isso que eu quero. É essa missão que eu quero para mim, para minha vida, para minha família e para o meu time, né? Eu falo muito para as meninas, eu não quero eu, Thalita, apenas. Eu quero levar isso para todo mundo. Eu falo muito assim, vamos compartilhar para o mundo, né? Essas gotinhas. E foi aí a convenção só veio a confirmar, Douglas, para mim, né? O que eu queria, né? Que o Senhor confirmou no meu coração através da convenção. É isso, tá no caminho certo. E vamos lá, bora para cima agora. E você imaginava que a do Terra era tão grande quando você viu aquele mundo de gente, aquela galera toda? Qual Não. foi a sensação ali? Era uma mistura, assim, eu sinceramente eu não tinha noção dessa proporção, de forma alguma. E você vê pessoas, e o engraçado é que cada dia que a gente sentava num lugar tinha uma história diferente, né? As pessoas que eu conheci na convenção vieram para a Doterra, nenhuma que eu conheci vieram pelo negócio, todas por uma experiência. Sentei ao lado de um senhor de Curitiba, muito de idade. Eu falei assim, fiquei curiosa. Eu falei, calma aí, a esposa com uns 80 anos, ele com 70 e poucos. Falei, sentou do meu lado com um chimarrão ali, eu já perguntei para ele, e aí, né, por que o senhor está aqui? Ele falou assim, está vendo essa senhora aqui, perambulando ali? Ela estava toda saltitante, um monte de menina perto dela, ela falou assim, estava de cama. Fomos apresentados para, ela tinha uma doença, ela foi atrofiando, né? Ela falou assim, ela estava de cama. E aí fomos apresentados aos óleos essenciais e hoje ela está aí, saltitando aqui. Então a gente quer compartilhar para o mundo. Então, todas as pessoas que eu conheci na convenção vieram para a Doterra igual eu, por alguma dificuldade, por alguma, entendeu? Teve um benefício, quis levar isso, mostrar para as pessoas que poderiam também sanar um problema, uma ansiedade, uma depressão, enfim, tantos benefícios, né? Então, isso para mim foi muito bacana. Que legal, Thalita. Eu fico feliz e eu tenho certeza que isso é o início de uma linda história, tá? Eu creio que a sua história pode inspirar muitas pessoas, eu não tenho dúvidas disso.
Nós vamos buscar sempre trazer mais histórias inspiradoras. Vou até conversar com o Mário para a gente abrir um quadro, né, de histórias inspiradoras aí. Eu acho que é uma coisa legal. E eu queria abrir aqui para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para a Thalita. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, Thalita? Pode, claro, com certeza. Se alguém quiser fazer uma pergunta, abre o microfone, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver aqui no bate-papo, né? Como é que tá? O pessoal aqui muito, muito feliz, que maravilha, top. A Beth falando Thalita é um presente no nosso time. Que legal, né? Bom, eu acho que o pessoal está um pouco envergonhado hoje. Imagina eu, gente, minha primeira vez, coração tá lá na boca. Aqui, a Alane está perguntando, como você formou sua equipe? Olha, eu vou te falar que foi fácil. Não está sendo fácil, não. Como eu disse, o fato da gente, da nossa cidade, as pessoas não conhecer, a minha primeira cadastrada, igual eu falei, foi uma amiga que eu quase implorei para vir. E a minha equipe foi sendo formada pelo compartilhamento, Douglas, porque como eu estava na parte de apresentar, então eu fui apresentando, aquelas que me davam um pouquinho de abertura, eu comecei a falar do negócio. E não foi fácil mesmo, não, muito difícil. Então, assim, as poucas que foram vindo no início foi através desse compartilhamento. Eu levava o produto, quando eu tinha um pouquinho mais de afinidade, que foi o caso da Silvia, que é uma parceiraça que chegou no nosso time, levei o produto, ela comprou um kit introdutório, eu falei um pouquinho, falei se ela tivesse interesse, não teve interesse no primeiro momento, depois de um tempo que ela foi vir até nós, entendeu? A minha equipe, assim, ela é formada por Deus mesmo, pessoas que Deus escolhe e coloca no nosso time, sabe? Eu falo, Senhor, né? Traz até mim as pessoas que o Senhor quer que venha somar conosco, porque não venho, não é fácil, não. A minha equipe, ela não é uma grande equipe, mas ela é a melhor que Deus escolheu, porque é pessoas que realmente Deus escolhe, porque é muito difícil. Eu não sei vocês que estão em outros lugares, às vezes que tem uma divulgação maior, mas para nós aqui que está começando, é bem complicado. A gente vai de pouquinho, é igual o Douglas falou, não desistir. Eu tenho clientes aqui que está começando a entrar agora, que eu já convidei umas 30 vezes, que eu já apresentei, que está usando o óleo. E agora, igual o Douglas falou, eu tive 4 cadastros já esse mês de pessoas que eu estou há meses capturando, e levando, compartilhando, e vai até que a decisão vai vindo pelo benefício. As pessoas vêm pelo benefício, porque realmente não é fácil. É isso aí, persistência, paciência, Persistência. você chega ao resultado. O pessoal está perguntando aqui também, como é que é o seu pós-venda, né, quando você vende um óleo? Como eu falei, eu anoto, eu tenho um caderninho ali, eu anoto tudo que a cliente comprou, eu faço essa, para ter o meu controle também, né? E eu mando mensagem, está usando, tipo assim, eu vendi um kit introdutório hoje. Daqui uma semana eu mando uma mensagem perguntando, tá tudo bem, tá usando, tá precisando de ajuda. Eu faço esse todo sim, eu falo assim, você tem que ter paciência. Aí eu pergunto se está precisando de ajuda, se não, porque tem gente que compra e coloca na gaveta. Aí eu sempre brinco com as meninas, principalmente kit de emagrecimento. Falo, gente, o armário não vai emagrecer, não vai ver bem-estar, né? Então, o mensagenzinha no WhatsApp, mandando, perguntando se está usando. É esse acompanhamento que eu faço mesmo, é individual, uma por uma. E como que, assim, a plataforma, os nossos treinamentos têm ajudado você, o Terra Academy, toda essa estrutura que o nosso time, de forma exclusiva, né, tem aí, porque a maioria dos outros times não tem o que nós temos. Sim. Como que a plataforma, esse diferencial que nós temos tem ajudado você? Isso é muito interessante você falar disso, porque o fato de antes a Doterra ser para mim uma renda parcial, né? Não era uma renda extra ali, eu não tinha esse tempo para entender, para estudar, né? Então era assim, era nas horas vagas, fazia, né? Eu era Doterra. Com essa saída minha, com essa tomada de decisão, eu comecei a entender mais que aquela questão de construtor de lista. Eu via muito se falar, você falar, o Mário falar. E eram ferramentas que eu não usava. Eu comprei, né? Tinha a versão Prime lá, tinha todas as ferramentas. Aí o que aconteceu agora? Comecei a assistir treinamentos antigos lá. Até passei esses dias para uma amiga, falei, gente, a gente precisa aproveitar, explorar. Eu confesso, sinceramente, que eu comecei a explorar a plataforma agora, de uns 15 dias para cá. Tinha ela,
Aí aconteceu o que você me falou um dia, olhei lá, gente, tinha pessoas que tinham entrado em contato comigo e eu não tinha nem visto. Então, às vezes, a gente perde, deixa passar, né? Assim, a gente tem uma ferramenta muito útil e não usa. Eu sou uma prova dessa, que eu comecei a entender e começar a pesquisar e estudar um pouco mais sobre a nossa plataforma agora. E fui perceber que tinham pessoas que tinham falado comigo que eu nem estava sabendo. Por quê? Por falta de mau uso. Então, é uma coisa que eu estou ainda aprendendo a trabalhar com ela. Então, tinham pessoas que chegaram lá no seu construtor de lista e que você não tinha visto. Não tinha visto. Uhum. Por não explorar, né, o que a nossa plataforma oferecia. Aí comecei a estudar os treinamentos, ver treinamentos antigos. Eu falo muito isso assim, às vezes você fala, nossa, um treinamento de 1 hora, né? Às vezes é repetitivo, mentoria Decole, já vi umas 10 vezes. Todo dia que você assiste tem uma coisa diferente. Você consegue capturar um negócio diferente para o seu negócio. Pelo menos, isso está acontecendo comigo. Eu já assisti umas 3 anteriores lá e falei, gente, como que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não fiz isso antes? Então, assim, é muito válida, mas eu sou uma das que eu não sei se acontece isso com os outros. Não me explorei ela antes. Estou começando a trabalhar nela agora. As ferramentas que ela pode oferecer para a gente. Para não falar que eu não usava ela, gente, eu ia lá fazer os banners de reconhecimento da minha equipe top, que tá deslanchando aí, graças a Deus. Que legal, Thalita. Fiquei muito feliz de te ouvir. Creio que todo mundo aqui gostou. Sua história inspirou, vai inspirar muitas pessoas, né? A própria Alane aqui, ó, ela está dizendo que você a inspirou, né? Que legal. E para a gente encerrar, né? Estamos chegando aqui no finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Eu sei que você está no início de tudo, mas você está mostrando resiliência, você está mostrando persistência, paciência, você está mostrando um profissionalismo ímpar para ter os resultados que você está tendo, resultados financeiros mesmo, né? Já teve resultados de vendas em meses de até mais de R$ 5.000, bônus com Elite acho que já passou de 1.500 em alguns meses, né? Até chegando perto acima da média do Elite, já quase bateu o Premier mês passado. E eu queria que, para a gente encerrar, que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Como você falou, paciência, né? Eu falo assim, é uma troca. Tem que ter paciência, assim. A minha missão, Thalita, não é vender óleo. Não é vender óleo. É compartilhar mesmo o benefício que eu tive, compartilhar com os outros. Eu acredito que se essa for a nossa missão inicial, os resultados vão vir. Leva o bem-estar vai vir até você, seja financeiro, né, seja o emocional. Então, é não desistir, porque assim como o diabetes não desistiu de mim, não desistir de ninguém, né? Ter paciência, estudar, ter propriedade do que fala é o mais importante. Não foca... O negócio é bom? Claro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um negócio, isso claro que automaticamente vem. Mas se a missão for compartilhar, levar o bem-estar, o resultado vai vir, tanto, assim como está vindo para mim, eu tenho certeza que vai vir para muita gente que está com esse compromisso, está com essa missão. É missão, né? Tomar a Doterra como uma missão, eu ouvi muito isso na convenção, é uma missão, compartilhar é missão, levar o bem-estar ao outro, o bem-estar volta para você em dobro, né? Deus abençoa a gente em dobro financeiramente, emocionalmente, é uma via de mão dupla, leva e recebe, leva o bem-estar e recebe. É isso. Tamo junto. Bora pro topo, como diz o Mário. Bora pro diamante. É isso aí. Parabéns, Thalita. Obrigada. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência com Doterra, a sua experiência de poucos meses já com resultados bem legais, né? Eu que agradeço. Do profissionalismo que você vem implantando no negócio, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, vou parar a gravação,